Olá, estudantes do Paraná. Hoje começaremos mais uma aula de ensino religioso. Meu nome é Juan Carlos, dou aula para o 7º ano. E hoje vocês vão ter uma aula diferente, relacionada à Semana do Conhecimento. Nesta aula da Semana do Conhecimento, vamos retornar os temas dos lugares sagrados. Vamos assistir a uma aula externa gravada pelo professor Eloy, na Praça do Japão, onde há um templo zen budista. Lá da praça, o professor Eloy vai nos conduzir a um tour virtual por lugares sagrados muito interessantes e no final fará um desafio a vocês. Não esqueçam de fazer as questões obrigatórias também no Google Classroom, tá? Para registrar a vossa presença. Se você está assistindo aula pela televisão, não tem acesso à internet, busque atividades na escola no dia da distribuição da merenda e entregue aquelas que você já fez. Então, vamos junto a essa viagem aos lugares sagrados? Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula Paraná Ensino Religioso para o 6º ano. E hoje a nossa aula é muito especial, porque é a aula da Semana do Conhecimento. E estamos fazendo, então, uma aula externa. Como vocês podem ver, nós estamos na Praça do Japão, essa belíssima praça em Curitiba, que é um lugar sagrado da tradição zen budista. O zen budismo é uma tradição japonesa adepta da meditação. E também eles acreditam no Buda Sakyamuni, aonde, por meio da meditação, você consegue encontrar a tua verdadeira natureza, uma consciência desperta. Mas o que é importante falar na Semana do Conhecimento, no nosso caso do ensino religioso? O tema são os lugares sagrados. Vamos aproveitar esse tour virtual nos lugares sagrados. Lembrando que se você quiser conhecer outros lugares sagrados, existe um blog da Assintec que se chama Ensino Religioso, Práticas Pedagógicas. E lá você vai encontrar uma série de outros templos e lugares sagrados. Vamos junto nesta viagem pelos templos sagrados das diversas tradições religiosas do Brasil? Nós vamos assistir a alguns vídeos e por meio desses vídeos nós vamos conhecer um pouco da diversidade cultural e religiosa por meio dos lugares sagrados. Começaremos com uma visita à Sinagoga de Curitiba, o lugar sagrado do judaísmo. E é o Rabino Pablo Berman que vai nos guiar nesta viagem pelo templo judeu, pela sinagoga. Na sequência, iremos visitar a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. E quem vai nos guiar é o pastor Newton Giese. E então, iremos para o templo Hare Krishna, que é, na verdade, o chamado ISKCON, que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E a devota Vaishnava é que vai nos guiar neste momento. Então, nesta aula especial de hoje, sobre o conhecimento, porque é a nossa Semana do Conhecimento, iremos visitar esses lugares sagrados. Quero que vocês prestem bastante atenção, porque no final do nosso tour virtual eu vou desafiar vocês a uma atividade bem bacana que vai ser o fechamento da nossa Semana do Conhecimento. Então, vamos lá para o nosso tour virtual. Aqui estamos entrando em nosso espaço sagrado, nossa sinagoga, e aqui vão poder vocês apreciar e ver que bonito que é nosso espaço, que em hebraico se chama Beit HaKnesset, a Casa da Reunião. Como ven, son muchas personas que pueden entrar aquí cuando tenemos nuestras ceremonias, casamentos, ceremonias de crianças de 12, 13 años, cuando entran a ser parte formal do povo de Israel, do povo judeo. Y también todas esas ceremonias, todas esas cosas, todas esas festividades acontecen en ese nuestro espacio sagrado. Aquí tenemos nuestro altar, un espacio donde yo fico como rabino, aquí, cima da Bimá en hebraico, donde acontecen todas las principales ceremonias, en nuestra mesa aquí que está preparada ya para hacer nuestras
rezas de ese día. Y aquí ven o más importante que tem a sinagoga, nuestro armario sagrado, nuestro Arón HaKodesh, con los 10 mandamentos lá cima, con un versículo en hebraico del libro de Isaías, a pedra que llegó desde Jerusalén para ser parte también de nuestra sinagoga. Y aquí, donde guardamos, detrás de esas cortinas con estrella de David, guardamos el libro sagrado, nuestro Pentateuco, os rolos da Torá, el libro más sagrado que tenemos en la tradición judaica, a palabra de Dios, escrito a mano, con capas bem alegres y con enfeites, con coroas, todo para hacer de ese texto o más bonito posible. Y ese texto leemos todas las semanas aquí en la sinagoga. Eu agradeço y espero vocês en cualquier momento para visitarnos aquí en nuestro Beit HaKnesset, nuestra sinagoga Beit Yaakov. Muito bacana conhecer a sinagoga junto com o rabino Pablo Berman, bastante instrutivo. Inclusive, junto à sinagoga existe o Museu do Holocausto. Todas as escolas podem agendar visitação. E agora, vamos conhecer a Igreja Evangélica de Confissão Luterana com o pastor Newton Giese. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o pastor Newton Giese, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e pastor aqui na comunidade Igreja de Cristo em Curitiba. Vou falar um pouco sobre a Igreja Luterana. Mas antes, convido vocês para conhecerem a Igreja de Cristo. A Igreja Luterana surgiu no ano de 1517 na Alemanha, sob a liderança de um monge, de um padre chamado Martim Lutero. O Martim Lutero, ele tinha como enfoque especial de trazer a Igreja Católica naquele tempo de volta para os ensinamentos de Cristo. Então, a partir de 1517 surgiu esse movimento da Reforma, que não era a intenção criar uma nova igreja, mas era fazer com que a igreja voltasse a fundamentar-se nos ensinamentos de Jesus Cristo. Assim surgiu o movimento da Reforma e também a Igreja Luterana. E aqui no Brasil, a Igreja Luterana começou no ano de 1824. Aqui especificamente em Curitiba, esse templo foi construído em 1912. Uma das características da Igreja Luterana é a centralidade de Cristo, a centralidade de Jesus. Aqui no altar nós temos uma imagem de Jesus olhando para Jerusalém. Esse texto está em Lucas capítulo 19. Jesus olha para Jerusalém e é uma das duas vezes em que o Evangelho também diz que Jesus chorou. Por que Jesus chora ao olhar para Jerusalém? Ele já havia chorado antes com a morte do Lázaro. Agora Jesus chora por uma cidade. O que Jesus vê em Jerusalém? Ele vê injustiça, ele vê fome, ele vê miséria, ele vê violência. Todas estas coisas entristecem a Jesus. Como isso entristece a Jesus, nós entendemos que é missão da igreja que nós nos preocupemos com a paz na cidade, que nós nos preocupemos em fazer uma diferença positiva na cidade. Por isso, na Igreja Luterana, o trabalho diaconal é tão importante como o trabalho pastoral. E Jerusalém o significado do nome significa lugar de paz. Que a cidade seja um lugar de paz. Que também, onde nós moramos, possamos fazer uma boa
influência na sociedade para que o lugar onde nós vivemos possa ser também um lugar de paz. E que esse lugar onde nós moramos não entristeça a Jesus. A centralidade da cruz e do Cristo, ela é própria do movimento da Reforma. Martinho Lutero, ele dizia que a Bíblia, ela deve sempre apontar para Jesus. E esse é o critério para que nós, como luteranos e luteranas, também interpretamos a Bíblia e o Antigo Testamento. Tudo sempre deve passar pelo Cristo. Como que Jesus faria nessa situação? E também a comunidade. Para a Idade Média, era uma grande novidade ter mulheres e principalmente ter crianças na igreja. A teologia da cruz é o centro da teologia luterana. Na cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas a cruz também significa que Jesus superou a morte, superou o sofrimento. E ao superar o sofrimento, Jesus também nos convida, como cristãos hoje, a olhar para as cruzes que nós temos no dia a dia. Cada uma destas cruzes representa um projeto social em que a igreja se envolveu em diferentes lugares da América Latina, em que a igreja se envolveu num projeto social para aliviar o sofrimento de um grupo de pessoas. E esta é o sentido de nós termos a cruz. Ela sempre nos desafia, nos chama para que nós não deixemos de olhar para as cruzes, para o sofrimento nos dias de hoje e nos empenhemos, nos envolvamos pela libertação. Espero que tenham gostado da visita e convido vocês também, se vocês desejarem, para os nossos cultos dominicais, às 9 horas da manhã em língua alemã, às 10h30 e às 6 da tarde em português. E se vocês desejarem conhecer mais sobre a Igreja Luterana, a história, entrem no site www.luteranos.com.br. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Hare Krishna, o meu nome é Vaishnavi Vrinda Devidasi e hoje eu vou mostrar para vocês como que é o Templo Hare Krishna da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna de Curitiba. Vamos lá? Antes de subir na sala do templo, nós tiramos o sapato, pois ele é sujo e aprendemos que é mais higiênico deixar os calçados fora dos ambientes internos. Quando entramos no templo, tocamos um sino, que é como uma campainha para avisar a Krishna, Deus, que estamos entrando em sua casa. Depois disso, prestamos reverências, que é um ato que nos ajuda a desenvolver a humildade. Essa é a sala do templo, onde acontecem todas as cerimônias e festivais. Aqui temos uma murti, representação de nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, o fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Foi ele quem trouxe todo esse conhecimento lá da Índia para o Ocidente. Nas paredes temos algumas pinturas, que normalmente retratam Krishna e seus passatempos. Esse é nosso altar.
Aqui em Curitiba temos as deidades de Gaura Nitai, que são representações de Krishna e seu irmão Balarama na sua última manifestação aqui na Terra há 500 anos atrás. As deidades são formas de Krishna, construídas segundo as descrições das Escrituras e instaladas numa cerimônia em que convidamos a pessoa de Deus para residir nessas formas. Essas práticas são diferentes de idolatria, pois as formas não são inventadas e esse processo milenar é autorizado. Servindo as deidades, é possível ir aos poucos revivendo nosso relacionamento pessoal e amoroso com Krishna. Bom, eu gostaria de fazer algumas considerações. Nós somos monoteístas e acreditamos que existe apenas um Deus. Porém, ele se manifesta em diferentes formas, tantas formas quanto ondas do mar. Aprendemos também que Deus, além de ser uma energia, é uma pessoa. E nós, como almas espirituais, temos um relacionamento íntimo com Ele. Porém, devido a uma forte energia chamada Maya, estamos iludidos, incansavelmente buscando felicidade nas coisas que são materiais. Esse é o mantra Hare Krishna, a nossa principal oração. Cantamos o mantra com instrumentos e também recitamos na Japamala, como uma meditação. Ele é composto por 3 palavras: Hare, que é a invocação do amor de Deus, e Krishna e Rama, que são nomes de Deus. Krishna significa o todo atrativo, e Rama a fonte de todo prazer. Então, o significado desse mantra é: Krishna, Deus, me ocupe em seu serviço. Krishna, me permita ser um instrumento de seu amor. Nós aprendemos que a prática do amor é o ato de servir, e por isso nos ocupamos o máximo possível no serviço a Deus. Na sala do templo tem alguns instrumentos que usamos para cantar o Mahamantra e outros mantras que glorificam a Krishna. Os principais instrumentos são a mirdanga, o harmônio e as cártalas. Nós temos várias escrituras, algumas mais modernas, outras mais antigas. O Bhagavad Gita, por exemplo, tem mais de 5.000 anos e é um de nossos principais livros. Contendo 700 versos, este livro é um diálogo, onde Krishna, Deus, instrui seu amigo Arjuna, que está com medo de lutar. Os temas principais do Bhagavad Gita são: quem é você? Quem é Deus? O que é o karma? O que é o tempo? E o que é este mundo material? Também temos o Srimad Bhagavatam, onde os devotos puros de Krishna descrevem suas glórias e diferentes passatempos. Este livro é bem maior do que o Gita, contendo 18.000 versos. Temos outros livros base, como Chaitanya Charitamrita, o Padishamrita, o Bhakti Rasamrita Sindhu, o Shri Sopanishad, etc. Continuando nosso estudo diário do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 28. Na parte da manhã, temos uma aula do Bhagavatam, e à noite, um estudo aberto do Bhagavad Gita. Você também está convidado para participar. Durante o dia, temos várias cerimônias. A primeira delas é às 4:30 da manhã, quando o altar abre e cantamos alguns mantras. A maioria das nossas cerimônias são chamadas de Arati, onde um devoto, sacerdote, oferece diferentes elementos para o altar. E entre as 5 e 7 horas da manhã, praticamos a meditação, que é o cantar do mantra na Japamala, um rosário. Às 7:30, o altar abre novamente. Cantamos um pouco mais e depois temos a aula. Durante o dia, nos ocupamos em diferentes atividades, como, por exemplo, a distribuição gratuita de alimentos, que serve em torno de 200 refeições vegetarianas por dia para qualquer pessoa que queira se alimentar no templo. Outra atividade importante é a distribuição de livros, que é uma forma de mantermos a comunidade financeiramente e também transmitir o conhecimento para a sociedade. Às 19 horas nos reunimos novamente para a cerimônia e o estudo noturno. Se você quiser participar, não precisa de usar nenhuma vestimenta específica, porém nós usamos algumas roupas diferentes. Os homens usam o dhoti, que é a parte de baixo, e um manto ou uma kurta na parte de cima. Já as mulheres usam o sari. As roupas se caracterizam por serem roupas simples, limpas e castas, uma vez que não mostram as formas do corpo.
Existem muitos templos ao redor do mundo, e cada um deles tem sua própria individualidade, como diferente arquitetura, diferentes altares, etc. Mas o princípio e os elementos básicos são os mesmos. Aqui em Curitiba, o nosso templo fica num casarão, no Largo da Ordem. Venha conhecer nosso templo pessoalmente. Temos lindos festivais com canto de mantras, palestra filosófica e um delicioso jantar vegetariano. É tudo gratuito. Dia de semana às 19 horas e domingo às 17 horas. Esperamos você. Hare Krishna. Muito bem! Agora que nós já fizemos nosso tour virtual, conhecendo alguns lugares sagrados, o templo budista Zen Budista aqui da Praça do Japão, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a Sinagoga Israelita e o Templo Hare Krishna, eu quero propor um desafio para vocês. Vamos escolher, vocês devem escolher um templo, uma igreja, uma basílica, uma sinagoga, uma mesquita ao seu gosto, e aí você vai produzir uma maquete. Convida a sua família, faz a sua maquete. Você pode tanto fotografar como filmar o passo a passo. E no final você vai postar o seu trabalho, a sua maquete, a maquete do lugar sagrado que você escolheu, com a hashtag Semana do Conhecimento. Na descrição do vídeo também terá o e-mail para o qual vocês podem mandar suas fotos, o vídeo com a produção da sua maquete. Lembrando, ensino religioso, que não é aula de religião, trabalha o conhecimento sobre a diversidade cultural e religiosa, com o objetivo que a gente conheça e venha a respeitar a pluralidade dos povos que formam a religiosidade brasileira. Lembrando, as religiões de matriz indígena, as religiões de matriz africana, ocidental e oriental. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima! Então, pessoal, vocês gostaram do tour virtual que o professor Eloy mostrou? Então vamos à continuação dessa aula. O desafio é produzir uma maquete de um lugar sagrado, de sua escolha. Você poderá reproduzir um lugar sagrado de sua região. O que é uma maquete? Trata-se de uma representação completa ou parcial, em escala reduzida, de uma cidade, obra, objeto ou estrutura. Para fazer uma maquete escolar, usamos materiais simples. Para a base são utilizados isopor, madeira ou papelão grosso. Tá? Para fazer o edifício do lugar sagrado que escolheu, pode utilizar caixinhas de fósforo, leite, pasta de dente ou remédios, tubos de papelão, palitos de madeira e etc. Para facilitar seu trabalho, tenha a imagem do lugar sagrado que você quer produzir. E para fazer a copa das árvores, você pode utilizar materiais como esponja de lavar louça, espumas, esponja de aço e papel crepom. Para o tronco, palitos de churrasco, de dente ou picolé e sacos de papel para revestir. Então vocês têm diversas formas de materiais que você pode utilizar, né, para se construir uma maquete, como o professor Eloy pediu para vocês fazer no vídeo. Então aqui você tem um exemplo de uma maquete, né, de papelão, feita com papelão e tinta branca. Então a construção do panteão grego. Essa atividade deve ser mandada para nós pela semana, o hashtag Semana do Conhecimento, que é pelo Google Classroom, né, ou pelo e-mail ensinoreligioso.deb@gmail.com. Então, desejo a todos, né, que realmente consigam fazer essa atividade, né, e postar uma foto e mandar ou pelo e-mail ou pela, né, pelo hashtag do conhecimento. Agradeço a todos por estarem, né, assistirem essa aula e desejo a todos uma boa semana.